ele deu sentido para toda a cultura, todo o conhecimento judaico que ele aprendeu como cidadão judaico na sinagoga. Porque quando ele chegou lá na sinagoga, que ele abriu o texto de Isaías, o rolo, e ele fez uma interpretação de uma revelação de Deus na sua vida, de quem ele era. Ele sabia quem ele era, porque quando ele leu Isaías, ele disse assim mesmo. Quando ele leu lá dizendo assim mesmo, aquele texto que diz assim: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar, né? Colocar em liberdade os cativos. Ele terminou de ler aquele texto, ele disse assim: hoje se cumpriu estas escrituras. Ele disse: hoje se cumpriu, porque tudo que eu li aqui diz respeito a mim. Que revelação era aquela? Ele cresceu dentro da sinagoga e agora ele fala, ele traz uma revelação surpreendente para os líderes da sinagoga, dizendo que aquilo que ele ouviu deles por muito tempo, e agora ele estava lendo ali diante do povo. Ele diz: isso aqui tem tudo a ver comigo, eu sou esse aqui de quem Isaías está falando. Com quem ele aprendeu isso, irmão? Aprendeu com o pai. Então ele aprendeu com o pai, e depois ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque discipulado é isso, discipulado é relacionamento, onde nós transferimos o conhecimento de Deus, os valores do reino de Deus, da nossa vida, do que temos aprendido com outros, para outras pessoas. Mas na verdade todo esse conhecimento vem de uma única fonte, que é Deus. E aqui diz assim também: vós considerai-vos certamente mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você tem que se considerar, você tem que se enxergar dessa forma, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da... O pecado não terá domínio sobre vós. Mas por que muitos cristãos se submetem a uma vida pecaminosa? Porque eles dizem: eu não consigo, não tem jeito, eu não consigo me abandonar esse pecado. E alguns até mesmo abandonam a sua fé, outros ficam na igreja lutando com aquele pecado, né? Às vezes trazendo escândalo para o Evangelho, né? Sempre vivendo uma vida frustrada. Às vezes, quando o seu pecado se torna explícito, trazendo problemas, né, no convívio da igreja, vergonha para o Evangelho, e ele adotou uma mentalidade que ele não consegue vencer aquilo. E alguns até abandonam a sua fé, porque não, eu nasci assim, eu sou assim, então esse lugar não é para mim, eu não consigo vencer. Então cadê Deus? Se Deus é meu pai, por que ele não me ajuda? Irmãos, um filho num relacionamento natural com seus pais terrenos, ele pode passar uma vida também recebendo uma boa educação, mas ele tem que ter o interesse e a força de romper com aqueles pensamentos contrários ao ensinamento do seu pai e insistir em cumprir todo o ensinamento que a sua mãe e seu pai lhe deu, porque senão ele vai jogar tudo isso na lata do lixo e vai ser diferente de tudo aquilo que o seu pai e sua mãe lhe ensinou, não é verdade? Às vezes o pai diz assim: poxa, eu passei uma vida ensinando esse meu filho, né? E eu não acredito que ele se tornou nessa pessoa, porque não foi isso que eu ensinei para ele. Isso acontece com pais terrenos. Por quê, irmão? Porque sempre a decisão será individual do homem. Eu vou ter que decidir se eu quero ser o tipo de pessoa que eu quero ser. Quando tu aceitas Jesus, a tua mente não é dominada pelo Espírito Santo ao ponto de que você não tenha domínio mais sobre si. A tua decisão sempre será livre, porque Deus deu ao homem essa capacidade de fazer escolha, e é isso que vai glorificar a Deus quando você diz que não quer fazer a sua vontade. Você quer fazer a vontade daquele que tem o direito sobre a sua vida e não quer que você seja um escravo dele, mas um filho que compreende o quanto ele te ama e o tipo de vida honesta e boa que ele te propõe a viver. Mas você, para que você possa entender isso, você tem que entender o que diz aqui o começo do versículo: considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para essa nova vida em Deus. Vivos para Deus. Se considere morto para essa forma de vida pecaminosa, e se considere vivo para esse relacionamento com Deus. Desconsidere a vida do homem do pecado e considere que você está numa nova dimensão de vida, e viva isso cada dia. Transforme isso num hábito, numa forma de vida. Não transforme seu relacionamento de Deus numa prática religiosa. Sabe por que pessoas passam décadas dentro de uma igreja, depois de décadas
Se você vive no meio de pessoas que fazem coisas erradas e você se permite ser transformado por esse tipo de vida, você vai repetir, vai replicar na sua vida esse tipo de relacionamento. Tem até um ditado que diz aqui: quem anda com porco come farelo, porque é exatamente essa convivência que pode exatamente imprimir na vida de uma pessoa aquele tipo de vida. Então nós temos que viver num relacionamento com Deus que nos permita a vida de Deus ser impressa em nós. Você tem que permitir que Deus imprima em você, cele você, e a Bíblia diz que Ele já nos selou com o Espírito Santo. É por isso que quem é de Deus manifesta o fruto do Espírito. Mas tem que viver num relacionamento com o Espírito Santo. Vamos ver outra realidade que nos dá certeza de que nossas vidas mudaram e vivemos em novidade de vida. Você era réu do juízo de Deus e agora é livre e possuidor da vida eterna. Olha, outra realidade de vida que maravilhosa. Que você era réu do juízo de Deus. Agora você é livre desse juízo. Você é possuidor da vida eterna. Sabe por que a Bíblia diz que nós agora temos paz com Deus? Porque Jesus diz assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Porque Paulo diz: olha, o reino de Deus é paz. Porque agora de fato você tem paz no seu coração. Irmãos, quem não tem Deus tem sentimento de culpa. Porque a sociedade hoje, cada dia que passa, já percebeu que a gente está numa evolução para uma sociedade que tem sentimento de culpa? Cada vez mais esse sentimento de culpa aumenta na sociedade, e o resultado disso é depressão, ansiedade, crise existencial, é culpa. Uma sociedade que se sente culpada. O ser humano está vivendo, irmãos, uma insanidade. Hoje, o que está sendo agora colocado em destaque na sociedade é cada dia tem uma coisa nova, e assim é muito rápido, porque antigamente a sociedade passava muito tempo preservando valores. Hoje ela está pulando, cada ano tem, é igual quando lança um carro, todo ano tem um carro novo, né, irmão? Para satisfazer o ego também das pessoas. Não, meu carro é do ano, mudou só o farol, mas eu tenho que ter esse, né? O outro leva ele onde ele quiser ir, como assim um novo, mas ele tem necessidade, porque na verdade isso já está aqui dentro dele, internalizado, e ele reflete assim, outras coisas da vida dele. Ele não se aceita como ele é. Hoje o ser humano, ele está, o que é que está evidenciando hoje? Né? Que ele não é mais um ser humano, ele é um animal. Então hoje os seres humanos estão aí se achando que é um cachorro. É um movimento crescendo hoje na Europa, já está chegando aqui no Brasil, e as pessoas estão tendo comportamento de animais irracionais. Um dia o guarda parou, o cidadão foi multar ele, né? E aí ele disse para o guarda que ele não era um ser humano, que ele deveria se dirigir a ele como mas que foi um cachorro, foi um gato. Ele disse: não, gato, eu sou um gato, se dirige a mim como um gato, eu não sou um ser humano, eu sou um gato. Ele disse: então, se você é um gato, então eu tenho mais um motivo para lhe multar, porque não pode gato dirigir carro. No Código de Trânsito não existe permissão para animal irracional dirigir carro, então eu vou lhe multar, tem mais um motivo para lhe multar. Aí o homem só que acho que ele queria se livrar da multa e dizer: não, eu não sou ser humano, não tem como você escrever a multa em meu nome, porque eu sou um animal, tem outra identidade, porque virou moda isso. Você tem que aceitar o que o outro pensa que ele é, porque parece que até a ciência não tem mais valor nessa hora. Aquilo pelo que a sociedade sempre lutou, que é o pensamento racional, parece que agora vamos mudar para o irracional, né? O que vale agora é o pensamento irracional. O que vale não é mais o que a ciência diz, porque antigamente o homem abdicou, né, de acreditar no que a Bíblia diz. Não, a gente tem que dar uma resposta racional, porque a religião que criou o homem, esse pensamento religioso, é fruto da imaginação humana. Então a ciência vem para colocar as coisas em ordem. Agora parece que não serve mais a ciência. Agora o irracional é mais importante do que a ciência, porque a ciência jamais vai dizer que um ser humano é um cachorro. Ser humano é um ser humano, e o cachorro é um outro tipo de ser vivo. Mas por que tudo isso, irmão? Porque o homem perdeu a sua identidade em Deus.
Enquanto o homem não descobrir a sua identidade em Deus, ele vai ficar variando, vamos ter uma sociedade com conflito. Nós estamos mergulhando nesse caos, né? Cada dia mais o homem está mergulhando nesse caos, né? E tudo isso